Olá, meus amigos e minhas amigas, espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Estamos aqui no segundo capítulo da nossa reestreia do Histórias de A a Z. E hoje, eu já tô com a sensação aqui de que vai ser um papo muito bom, porque eu tô com uma pessoa aqui que eu sou suspeito de falar porque eu sou fã, e durante a minha carreira, como técnico, é uma pessoa que me ensinou bastante e eu gosto de conversar com ele. Tô com uma pessoa aqui que está com 31 anos, já na função de pintor profissional. É um exímio pintor, tem muita história para contar, mas eu não vou dar spoiler. Eu não vou falar quem é, eu vou deixar ele se apresentar para vocês, porque hoje essa Histórias de A a Z tá pesada. Adilson, obrigado de coração por você ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui. Eu queria saber de você, pode se apresentar e fica à vontade que nós vamos desenrolar a conversa hoje. Legal. Primeiramente, eu que agradeço o convite, né? Muito obrigado. Vou participar com toda a sinceridade do mundo. Meu nome é Adilson, né? Valeu. São 31 anos na profissão de pintor, Aham. né? Graças a Deus, com um sucesso legal, né? Então, eu venci dentro daquilo que eu amo fazer, que é a pintura. Isso é uma escolha por amor. Aham. Não profissão de CLT, porque CLT eu tive outras profissões. Ah, é? Essa profissão de amor é pintura, eu amo o que eu faço. Por isso que eu faço bem, né, na Que legal. deixando a modéstia de Aham. lado, então eu acredito que eu faço um bom trabalho dentro da área de pintura, Que legal. que é uma área que eu domino, né, legal. Adilson, e conta pra mim, como é que você chegou na pintura? Qual foi o rumo que te levou e você falou, putz, é isso aqui. Como é que você conheceu a pintura? Como é que foi isso daí? Cara, na verdade foi assim, foi bem uma desilusão com uma outra profissão que eu tinha. Tá brincando. Sim, eu na verdade de CLT eu sou eletricista industrial. Caraca. Trabalhei acho que uns 9 anos Aham, no metalúrgica, trabalhei em usina de açúcar e álcool, aham, mas era uma coisa que eu não gostava de fazer, você entendeu? Então fazia porque eu precisava cuidar da família, aham, né, tinha 2 filhos, esposa, tinha uma casa para manter, então tinha que trabalhar. aham. Mas sabe aquela profissão que você vai trabalhar, parece que você está indo para o matadouro, cara? Sim. Sem felicidade, nada. Ah, Então trabalhei e num belo final de semana, um parceiro meu, lá de Santa Rosa de Viterbo, um pintor que eu comecei com ele, né, lá? lá em Santa Rosa, porque eu Aham, comecei lá. aham, E no final de semana ele: "Ô, você não quer me ajudar a finalizar uma pintura de uma casa que eu tenho que entregar ela no domingo, porque o cliente está com a limpeza na segunda?" aham, Falei: "Beleza, vamos lá". Então ah, fomos no sábado, no domingo e não terminamos a pintura no domingo. aham. Aí ele falou: "Ó, você precisa voltar na segunda para me ajudar". Eu falei para ele: "Cara, mas eu tenho Trabalho. trabalho lá e a gente tinha combinado 2 dias". E ele falou: "Não, me ajuda que o dinheiro é legal". Eu falei: "Então deixa que eu vou fazer um movimento aí". Ah. Aí na segunda-feira de manhã fui até o postinho de saúde, cheguei lá com aquela cara doente, né, pô. Tá zoando, você tem um atestado? Meti o atestado, Ah, cheguei pro doutor: "Doutor, tô sentindo dor, tô com muita dor, mas dói". "Não, dói o corpo inteiro". Ele me aplicou uma injeção, sei lá, de Voltaren, um trem que doeu demais. Aí ah. ele perguntou: "Qual braço que você quer que aplique?" Eu falei: "Não, aplica no esquerdo, né, porque eu sou Uso destro". mais o Falei: "Pô, direito. uso Aham, mais o direito". Ele aplicou essa injeção lá e eu fui trabalhar com um braço só. aham. Aí finalizamos a obra, entregou para o cliente, aí na hora do pagamento ele veio com aquele dinheiro, né, velho, com aquela bolada. Eu falei: "Cara, mas tá certo isso aqui, velho, você não Tá me errou". pagando a mais. Falei: "Você não errou não?" Ele falou: "Não". Eu falei: "Não, mas isso aqui é muito dinheiro". Ele falou: "Não, tá certo, você me ajudou 3 dias aqui, então tá tudo certo". Aí eu perguntei pra ele: "Ô, pintura dá dinheiro assim?" Ele falou: "Dá. Se você trabalhar legal, se você for um pintor comprometido, dá pra sobreviver tranquilo". Eu falei pra ele: "Cara, eu quero ser pintor". Ah, Aí ele falou: "Ó, mas você não tá trabalhando registrado?" Eu falei: "Tô, mas tô indo lá na empresa agora e quero que me demita", e virei seu ajudante. Comecei como ajudante, não era pintor. aham. Aí ele falou: "Ó, vamos embora".
Aí eu fui até a empresa, levei a carteira, né? Tá aqui, não quero mais trabalhar, pode dar baixa. E o pessoal falou: não, mas não é assim. Você é o único eletricista que tem na empresa. Ué, como que vai fazer? Você tem que esperar. Não, e outra, nós não vamos te demitir, não tem motivo. Falei: não, mas eu não quero mais ficar aqui, cara. Cheguei pro encarregado, o encarregado falou: não, eu não te mando embora. Você tem que conversar com o setor, o escritório, né, dos recurso humano, né? Aham. Aí o cara falou: não, eu também não posso. Falei: então quem que pode? Ó, só se você conversar com o dono. Falei: vou conversar com quem manda. Aí cheguei no dono, né? Falei: ó, eu quero dar baixa na minha carteira, que eu não quero mais trabalhar de eletricista. E ele falou: não, mas eu não posso te mandar embora. Não posso te mandar embora, a empresa está passando por um momento difícil. E eu falei: não quero nem saber, eu quero ir embora. E resumindo, demoraram 15 dias para dar baixa da minha carteira. Aí deram baixa na minha carteira, falei: agora tô livre. Aí comecei a trabalhar com esse camarada lá em Santa Rosa. Fizemos que 2 obras lá. Aí surgiu uma oportunidade de vir fazer um predinho aqui de 4 apartamentos. Aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão, lá no Jardim Palmares, que eu tenho uma estima muito grande por esse consultor. Foi um cara que me ajudou demais. Isso que ano que era, mais ou menos? Isso em 94. Aí eu cheguei aqui dia 13 de novembro de 94. Aí começou a história aí. E pauleira, e vamos, e eu falei: meu, mas eu como que passa a massa? Ele falou: não, eu te explico, é assim, assim, e só nós dois, e pau, e resumindo, fizemos a pintura. Conseguimos entregar o prédio, tudo certinho, bonito. Aí depois nós fizemos um outro predinho ali no Parque São Sebastião. Aí o dinheiro entrou, começou a entrar o dinheiro. Eu falei: pô, velho. Você falou: é isso. Cara, falei: mano, esse trem aqui é doido. É isso que eu quero, velho. Aí começamos. Aí ele falou: vamos voltar para Santa Rosa. Eu falei: não, você tá maluco? Voltar para Santa Rosa, para cidade de 30 mil habitantes? Isso aqui é o paraíso, cara. Bastante Isso aqui gente. é uma cidade grande, maravilhosa, Ribeirão. cidade grande, as oportunidades. Vamos ficar. Eu implorei com o cara: vamos ficar aqui. Donizete ele chama. Eu falei: Donizete, vamos ficar aqui. Aqui é a cidade do dinheiro. A gente vai se dar bem aqui, cara. Pô, tô sentindo. Não vou embora. Eu falei: então você vai. Aí ele falou: mas você vai ficar fazendo o que aqui? Eu falei: meu, eu vou ficar aqui. Mas você não tem onde morar? Eu falei: meu, me viro. Eu quero ficar. Tô te falando. Eu falei: eu quero ficar aqui. E peguei o dinheiro, nós finalizamos a pintura desse prédio, finalizamos um outro prédio lá no Parque São Sebastião. Peguei o dinheiro. Falei com o proprietário, que é o Toninho, que era o dono da oficina. Eu falei: ó, tô indo lá em Santa Rosa, vou levar essa grana aqui pra minha esposa, mas segunda-feira eu tô de volta. Eu vou ficar aqui. Mas não tem nada pra você fazer, não, mas eu vou ficar aqui, que é aqui que tá o serviço, aqui que tá o dinheiro. Aí levei a grana em casa, deixei com a esposa, falei: ó, cuida disso Gilson, aí. você era maluco, cara. Não, eu senti a oportunidade. Porque lá eu ia viver arroz e feijão, cara. Arroz e feijão não, você entendeu? Não tinha, assim, Você não tinha. perspectiva de prosperar. Aí levei a grana em casa, falei pra minha esposa: ó, cuida aí, esse dinheirinho aqui é pra gente passar aí uns 2 meses na rapa, hein? Segura, água, luz, arroz, feijão, leite das crianças, as frutinhas, né? Mas segura que vai vir negócio bom. Tô falando pra ela: eu tô indo pra Ribeirão, vou voltar, mas tem serviço? Falei: não, eu tô sem, mas Deus vai prosperar, a coisa vai andar. Aí voltei e fiquei uns 30 dias, cara. 30 dias, nada de trampo. E aí eu falei pro Toninho, Toninho, tá difícil, cara, não, o que eu vou fazer? E eu não consigo. Não, calma. Aí passado um mês eu falei pra ele: meu, desanimei, desisti, tô indo embora. Você ia voltar pra Santa Vou pra Rosa. Santa Rosa. Meu, não vai dar. Falei pra ele: não vai dar certo, não tem como, eu não conheço ninguém, não tenho amizade com ninguém, não. Ele falou: não, você não vai não, você vai ficar aí. Peraí que eu vou fazer uma ligação aqui. Aí ligou pra um camarada aí, tá? O Eliseu Rocha, da Canadá Imóveis. Gratidão por esse cara também, me ajudou. Aí ele chegou lá: e aí, tá a fim de trabalhar? Eu falei: só se for agora. Ele falou: monta aqui.
Aí me levou numa casinha lá na Vila Branches. Falou, ó, tem essa casa aqui pra pintar por dentro e por fora. Você quer? Falei, agora. Agora. Você começa quando? Já. Já. Mas e marmita? Falei, não se preocupa com marmita, não. Isso aí eu resolvo depois. Quanto você quer? Falei, me dá R$ 600. Ele falou, não. Você tá parado mais de 30 dias. Eu te dou 300. Eu falei, Tá brincando, Dilson. falei, fechou. Começo agora. Cadê o material? Tá tudo lá no canto, lá. Ah. Aí ele falou, ó, eu falei pra ele, eu só preciso de uma escada, porque não tem ferramenta, não tem nada. Pode deixar que eu vou ajeitar pra você a escada. Aí fui lá na oficina lá do Toninho, trouxe uma escada de ferro quebrada, tudo danada, não tinha rolo, não tinha nada, tudo zoado, velho. Comprou rolo, pincel e eu... Quantos dias você gasta pra fazer essa casa? Eu falei, eu vou gastar uns 10 dias. Então R$ 300 tá bom, você vai ganhar R$ 30 por dia. Nesta época, a diária aqui em Ribeirão Preto era 25, 30. Eu falei, pô, se eu fizer em 10 dias, eu vou ganhar o padrão normal. Padrão normal. Normal, diária. Aham. É coisa de outro mundo, não. Beleza. Resumindo, chegava 6h30 da manhã, eu ia a pé, aqui da Avenida Bananal, até lá na Vila Branches, a pé. Eu não tomava café da manhã, eu não almoçava, porque não tinha dinheiro para comprar. E trabalhava até 8, 9 horas da noite, pauleira. Aí eu chegava à noite, aí que eu ia fazer aquele rango mal acabado, aquele rango que homem faz, né? Não é igual da nossa esposa, né? Sim, Pá, 7 dias, entreguei pra ele. E ali Deus fez assim, ó, vem pra Ribeirão, que Ribeirão é seu. Dali não parei mais, tô aqui até hoje, 31 anos. Só que nessa caminhada... Caraca, Dilson, que história é Nessa essa? caminhada, eu fiquei nessa oficina do Toninho, que era uma torneadora, né? Torneiro mecânico. É onde você dormia? Onde eu dormia. Dormia eu e mais 3 cachorros, que eram os dog dele que cuidava da oficina. Aham. Ele falava, ó, se você não se importar, tem o cheiro, tem as cacatiolas deles aí, e a tua comida tem que ficar junto com a comida dos cachorros, não tem outro jeito. Eu falei, não, mas pra mim não tem problema, não. Aí eu fazia meu rango, passava dentro de umas 2, 3 sacolas de supermercado, colocava junto com a comida dos cachorros. No outro dia, marmitão. Eu morei nessa oficina 2 anos, cara. Tá brincando. 2 anos ali. Aí morei 2 anos. Aí nisso eu já tava já prosperando, tá ligado? O trem tava andando, legal já. Aí comecei a conhecer gente, comecei a conhecer parceiro, comecei a conhecer gente boa, porque Ribeirão Preto tem muita gente boa, cara. Essa casinha que você pintou primeiro ali, que você pediu R$ 600 e o cara falou, não, 300 conto. E aí, foi nesse momento que você falou, meu, Abriu. você falou, é isso que eu Não, quero, é isso aqui. Porque funciona assim, ó. Eu pedi 600, ele falou, não, eu te pago 300, que você já tá mais de 30 dias parado. E você não pode continuar parado. Eu falei, eu começo agora. Ele falou, mas e o almoço? Eu falei, não se preocupa com o almoço, não. Então eu trabalhei sem café da manhã, eu trabalhei sem o almoço. Aí à tarde não tinha janta. Você entendeu? Mas aí o Toninho, que é o dono da oficina, ele me arrumou um cashzinho, tá ligado? Tô. Aí ele me arrumou esse cashzinho, eu fiz um correzinho no supermercado, fui lá, comprei um negocinho, que a gente quer coisa rápida, né? Salsicha, arroz, e um ovo e pauleira. E foi nesse período que o bichinho da pintura te picou? Que Foi. Você falou, meu, é isso aqui. Foi. Fiz a escolha certa. Foi porque, como eu trabalhava de eletricista, eu não gostava, e já tinha tido uma experiência que eu me formei no Senai em mecânico de automóvel. Eu estudei no Senai 2 anos em mecânica de automóvel. E na época eu fui escolhido como o 2º melhor aluno da turma. Eu fui indicado para uma concessionária, a antiga Hercure, muito antiga aqui em Ribeirão Preto. Só que quando eu cheguei lá com a carta de apresentação, pode contratar, pode vir para cá, você começa a semana que vem. Falei, pô, da hora.
Já tô, documento, reservista. Porque nessa época, eu já tava com 17 anos. Aí eu falei, não tem a reservista. Então, tá Esquece. faltando documento. Aí eu trabalhei numa oficina ali na Rua Goiás, durante uns 8 meses. Um puta de um mecânico, um cara monstro. Pensa num cara. O cara era um mecânico Bom. top. Não, era, pra mim, o melhor de Ribeirão Preto. Que ele Hum. cuidava dos carros da prefeitura. O cara era um gigante. Só que ele bebia muito, tá ligado? Uhum. Aí. E eu tive uma dificuldade muito grande para adaptação. Porque esse é um problema para quem sai do Senai. Isso em todas as áreas, tá? Pode ser na mecânica, na elétrica, no torneiro mecânico, até mesmo hoje na construção civil. Você não sai de lá o cara. Você sai de lá com com embasamento teórico. teórico. Mas a hora que você chega no mundo real, cara, você leva um choque. Porque eu falava pro cara, ô, cadê a chave? Ah, pega o alicate. Não, mas alicate não, aí. Ah, mas você tá achando que você tá no Senai? Se vira. Aí, fiquei acho que 8 meses com ele. Aí um dia eu falei, mano, não quero isso pra mim. Esse cheiro da gasolina me incomoda, não quero isso e vou voltar pra minha cidade. Isso em 83. Ele falou, o cara implorou, velho, chorou, cara. Ele falou, não faz isso, não me deixa na mão. Porque eu ficava com a chave da oficina, eu que abria, eu que fechava. Uhum. Desde molecote, sempre responsável, sempre cara do bem. Você entendeu? Ele falou, não vai, você tem tudo para ser um excelente profissional, você é um cara inteligente. Eu falei, não quero isso para mim, vou embora. Mas o que você vai fazer? Eu falei, mano, vou cortar cana, vou fazer qualquer coisa na cana, menos ficar aqui dentro da oficina. Eu não Você não sabia o que você queria, mas você sabia que aquilo ali você não queria. Não. O que eu queria eu não sabia, mas o que eu não queria era aquilo ali. Aí você chegou, aí teve o lance de ser elétrico lá, e aí você veio pra resenha da Aí saí da mecânica, aí voltei, fui pra usina, corri aí, elétrica, tal, pintura, aí encaixou nesse mundo maravilhoso que é a tinta, porque a verdade é o seguinte, ô Homero, em todas as profissões, você para fazer bem, cara, você tem que gostar. Meu, e eu vou ser bem sincero para você, eu fazia bem elétrica, Aham. bem, mas não era o bem total, Porque você não gostava. porque eu não gostava. Você Entendi. entendeu? Porque quando você gosta, tem um timezinho a mais. Você fala, pô, isso aqui não ficou legal, cara. Aham. Tá. E no mundo da pintura, os pintores, né, que são profissionais, esse time de quem gosta do que faz, ele é muito importante. Porque você não espera o cliente falar para você, ah, não gostei disso. É você que Você já viu que não ficou bom. não ficou bom. Então você já corrige aquilo ali. Mas isso você tem que gostar, porque o cara que não gosta, ele fala, não, tá bom, vambora, vamos acabar isso aí logo, que a gente precisa receber. E, na verdade, não é assim, né? Porque o dinheiro, ele não é tudo. E engraçado que funciona assim. Por que que o dinheiro não é tudo? Porque os 600 lá no começo, Aham. ele não foi tudo. O que foi tudo foi os 300, Os 300. que foi o que abriu Que deu start. a porta. Só que para mim, até hoje, eu falo com os meus clientes, para todo mundo, para os meninos que trabalham comigo, os meus colaboradores, né? Eu falo para eles o seguinte, falo, meu, você tem que ter em mente que é o seguinte, em primeiro lugar é o cliente, o dinheiro ele é secundário. Por que que ele é secundário? Porque se o cliente, se ele ficar contente com o teu trabalho, ele vai te chamar outra vez. Eu tenho cliente aqui de 95. Que além dele te chamar de novo, Eu te indico. ele te recomenda para outras Outras pessoas. pessoas, tá? E é assim, o que que o dinheiro não é tudo? A gente precisa dele para sobreviver, Sim. tá? Adilson, aquela parede ali não estava no orçamento, não, vou pintar a parede, vamos pintar, não, esquenta a cabeça, não, vamos pintar a parede, depois a gente vê. Meu, de repente o cara tá ali com uma meia horinha de bobeira, ou pinta aquela parede lá. Adilson, quanto você vai me cobrar? Não, isso não é nada não. Não, eu falei, não. O cara tá de bobeira aqui, já pintou. Quer dizer, meu, você agregou algo mais. Você mostra pro cliente que não é o dinheiro
o fundamental. É uma coisa que eu sempre, que em alguns treinamentos que eu fiz no passado, né, Dilson, a gente sempre falou, você como prestador de serviço, profissional de pintura, é você entender a necessidade do cara, Cara, e quando você tem esse zelo pela necessidade dele, o cara fala, putz, meu, sim, o cara, ó, cuidou do meu negócio. cuidou. E aí, Esse é um ponto importante e valoriza a caminhada de quem gosta e preza pelo seu cliente. Que eu conheci pintor, parceiro, que não, cliente que se fosse, entendeu? Não, não é assim. O aham, cliente, ele é em primeiro lugar. Tá? Você presta um bom serviço para ele. Você prestou um bom serviço para ele vai te indicar. Tanto é, Homero, que esse é um ponto tão importante, cara, que eu vou completar 31 anos dentro de Ribeirão Preto. Eu nunca distribuí cartão de Tá. visita. Cara, essa ia ser a minha próxima pergunta. Que daí eu ia perguntar, Adilson, como é que você fez pra você montar sua clientela? Porque aí você foi trabalhar com o cara da imobiliária lá, que te deu uma casinha e tal. E aí eu ia perguntar, como é que você fez pra galera te conhecer? Porque você até citou que não tinha muitos amigos e tal, porque você veio de lá pra cá, não conhecia, não tinha galera Não, pra te recomendar. não. Como é que foi isso? Sempre foi só por recomendação? Não tinha um... Mas a recomendação, Homero, ela vem através do que você faz para o cliente. Uhum. É através daquela prestação de serviço. Por exemplo, quando eu comecei, eu tenho isso até hoje com as pessoas que trabalham comigo. Eu odeio lambança, eu odeio sujeira, eu odeio desorganização. Você entendeu? Então eu sempre fui um cara que eu sempre cuidei do meu ambiente de trabalho, certo? Mas isso tem formação do Senai, tá? Sim. Olha que importante, o que, que é você. Não tenho faculdade, nunca, eu tenho o primeiro grau completo, isso Aham. tudo, mas tenho uma cabeça boa, Aham. você entendeu? Mas eu fiz uma escola, que é o Senai, que me deu uma base para a vida toda. Que legal. Quem passa pelo Senai, cara, e entende o processo do Senai, você sai dali um cidadão de bem, se você entender o processo. Porque o Senai, hoje eu não sei como que tá, mas na minha época, a preocupação do Senai era formar um técnico, Uhum. certo? Eu quero formar um técnico aqui. Mas a maior preocupação era formar um homem de bem. Então, eles davam na época todas as bases para você ser um homem de bem, cara. Tá? Você ser respeitador, honesto, ser um cara de bem. Uhum. Você entendeu? E isso organização de ferramentas, organização de início de trabalho, de meio, De de fim. fim. Então isso aí eu trouxe para a vida toda. Isso é para a vida toda. Dentro de casa também eu sou assim, é tudo Organizado. certinho. Eu gosto das coisas tudo organizado. Não sou doente, não sou chato. Entendeu? Se você ser organizado, não é você ter toque, você ser doente, não é assim. Então eu comecei como? Por exemplo, eu comecei a fazer uma pintura. Então, eu lixava a massa, já lixava, eu já pegava a vassoura, já varria, já juntava o pó e já colocava dentro de uma lata, dentro de um recipiente. Para quê? Para que aquele pó não ficasse espalhando ali para a pelo obra menos. toda. Ainda hoje você faz dessa Não. maneira. É que assim, cara, hoje é mais difícil, por quê? Porque eu não consigo ser mais braçal, coisa que eu sinto muita falta. Sabe os dias que eu mais adoro na semana? Ah, Você duvida, cara? Sábado e domingo, que são os dias em que eu posso trabalhar. Braçal, ir lá, passar massa. Uma coisa que eu adoro fazer, cara, lixar a massa. Lixar. Dilson. Pô, Você gosta de lixar massa? você é louco, tio. O que eu mais gosto de fazer. Mano, eu prefiro lixar do que rolar a parede. Tá Tô brincando. te falando, Eu cara. conversar com 100 pintores, 99 vai falar que prefere roletar do que lixar. Mas eu, voltando lá no passado, Aham. que eu falei pra você que eu tenho 31 anos aqui dentro de Ribeirão Preto. Sim. Completar agora em novembro. Só que nesse período de 84,
que voltando lá atrás que eu falei para você que eu larguei a mecânica para vir trabalhar na usina na cana. Sim. Eu fazia safra na usina. E a safra naquela época eram 6 meses só. Aham. E 6 meses a gente ficava de boa, não tinha o que fazer. Terminava a safra, dispensava. Aí eu comecei a trabalhar com esse irmão desse pintor Donizete que nós viemos para cá. E ele só deixava 6 meses só na lixa. Eu falava para ele, senhor, deixa eu pegar o pintor. Não, você só lixa, você só... Eu falava para ele, nossa, já tô cansado de lixar. Não, mas você tem que treinar na lixa. Então, em 84 eu fiquei 6 meses na lixa. Aí em 85 eu fiz a tal da safra de novo, né? Aham. Aí saí do meio do final do ano, mais 6 meses, 85 na lixa. Então eu fiquei prático naquele trem de lixar. Lixar massa, lixar tijolo à vista, Caraca. lixar madeira. Então eu desenvolvi com aquilo, eu vim desenvolvendo técnica de lixar. Tanto é que a maioria dos pintores, quando eles vão lixar muita massa, eles sangram a mão. Porque você lixa massa demais, tem pintor que sangra a mão. Eu não sangro nada. Porque você desenvolve técnica de lixa. E é uma coisa que eu gosto, é que é questão de você gostar, cara. É, porque você gosta de tudo que você faz. Você entendeu? Então, nesse caso aí, tudo organizadinho. E outra, terminava a pintura, limpeza. Não, o que eu sujei eu limpo. Por quê? Se você lembrar, nos anos 80, 90 não tinha lona. Essa quantidade de lona. O cliente ele te comprava um rolinho de fita crepe 19 por 50. Meu, eu lembro vagamente, Adilson, que quando eu ajudava meu pai, quando ele ia pintar a casa dele, e normalmente era feito tudo com jornal. Né? Não tinha esse boom de lona que a gente vê hoje, salva-piso. Hoje é caminhão de lona. É. Fita. Era jornal. Jornal. Uma folha de jornal do lado da outra. E quando o pintor conseguia uns metros de lona, aquilo ali ele usava, lavava, Era o céu. guardava na sombra, não deixava pegar sol e aquilo ali usando, aquilo ali era uma vida, cara. Meu, me fala uma coisa, nesse tempo aí, hoje eu sei, porque eu vejo muita obra, eu sei que você é um pintor excepcional, mas lá no começo, deu muita mancada? Teve uns erros, cometeu uns erros? Não, Cita aí uns 2 erros que você cometeu lá no começo, quando tava a barriga verde ainda. Dá, cara. Dá, tem coisa que não é vergonha falar. Não. Que a gente... Eu acho que rádio faz parte do processo. Sim, você... Porque assim, quando você começa, né, igual lá na época, a gente não tinha tanta informação igual tem hoje. Aham. A gente era chucro, entendeu? Não tinha informação. Então, por exemplo, você vai pegar um esmalte, igual aquela história que eu falei pra você, você pega um esmalte e tal, você mistura esmalte com latex. Aham. Aí você começa a rolar, fala, mas que merda que é essa aqui, velho? Aí você vai olhar, não, mas tem alguma coisa errada. Você misturou? Aí eu falo, puta, misturei, cara. Que merda, misturei esmalte com latex. Aí, isso aí é um aprendizado porque nunca mais aconteceu. Aham. E isso aí aconteceu com muita gente, cara. Acontece. Acontece com um pintor meu hoje, hein? Que tem todas as informações do mundo. Então aconteceu comigo. Isso ficou marcado. E depois você não erra mais. Mas essa é uma história que aconteceu comigo. Fato verídico. Mas é história. E a gente aprende com os erros também. A gente aprende com acerto e com erro, né? Aham. Mas depois nunca mais. E vida que foi seguindo. E tô aí hoje. Então, graças a Deus. Uma pergunta que me ocorreu aqui agora, né? Faz 30 anos que você trabalha com pintura. E aí a gente tava falando aqui do jornal, né? E hoje um monte de lona. Lona e fita. Adilson, o que você vê, assim, de uma mudança drástica? Acho que a gente nem precisa colocar 30 anos, né, cara? Mas de 10 anos pra cá, pintura mudou, na sua opinião? Se mudou, o que você acha que mudou? Pra melhor, pra pior? O que você acha? Se teve mudança? A pintura mudou.
né? Porque como tudo na vida evolui, né? A pintura, ela evoluiu Aham. nas técnicas, tá? Mas o que a gente percebe, cara, que a mão de obra mudou também. A mão de obra. É. A mão de obra mudou bastante. Por quê? Muda-se uma geração, né? Hoje nós estamos aí, acho que com a geração Z, né? Que é essa Acho que é. molecada aí dos 30 e poucos, 30 e alguma coisa. Uhum. Você entendeu? Então eles veem o mundo de uma forma diferente. No geral. Comprometimento, cumprir horário. Então isso é uma mudança na pintura. Sim. Os materiais mudaram. Tá? Se você pegar uma tinta dos anos 90 e comparar com a tinta de hoje, ela é totalmente diferente. É diferente, mas você acha que hoje a tinta está melhor? Ou porque tem alguns pintores que eu converso e falam, não, mas a tinta de antigamente era melhor e tal. E o que você acha? Você precisa analisar o que era melhor antigamente. Então vamos falar de resistência. A tinta antigamente ela era mais resistente, sim. Porque se você pegar, vamos pegar o látex acetinado aí, vai, dos anos 90, se aplicava aí 2 demãos, perfeito, cobria, tá? Hoje, no mínimo aí 3, 4 demãos para você alcançar a mesma cobertura com o mesmo brilho. Uhum. Você entendeu? Então, nesse ponto aí, a tinta hoje, até mesmo porque as fábricas precisam vender, né? E os pintores precisam trabalhar, porque a quantidade de pintor que tem hoje não é a mesma dos anos 90. Antigamente não tinha pintor dentro de Ribeirão Preto. Uhum. Eram poucas as pessoas que trabalhavam nessa área. Hoje não, hoje tem muita gente. Até mesmo por conta das cidades no entorno de Ribeirão Preto, que vem muita gente trabalhar aqui. Mas você acha que isso é real por causa da tinta? Ou é por causa também a construção há 10 anos atrás era diferente do que é hoje, né? O sistema construtivo hoje também tem muita inovação. Sim. E há tempos atrás a gente não tinha a diversidade de tintas que tem hoje Não. também, né? Não. Você acha que isso ajudou? Ajudou porque você, no sistema, vamos falar do sistema self-color, né? Isso aí foi maravilhoso, cara. O cara que inventou isso aí, ele é um gênio. Acho que foi em 1998, eu acho. Entendeu? Só que é assim, tudo tem dificuldade para você aceitar. Você vai lembrar que quando lançou em 98, para nós aqui, acho que em 2000, que começou mesmo a pegada, Aham. self-color, tinta não cobre. Você lembra dessa? Ah, é mais rala. Essa tinta não presta. Essa tinta não é igual da fábrica. E aí são criados os mitos, e um começa a falar pro outro, o outro pro um, e o pintor já sabe como que é, né, velho? Um falou que não presta, a coisa foi numa escalada que ninguém queria usar. Aham. Só que o que aconteceu? Quando as empresas elas lançaram o sistema self-color, vamos falar da Souvenir, a partir dos anos 97, 98, eles começaram a entender as empresas de tinta, tá? Todas elas. Elas entenderam que precisava profissionalizar os pintores. Aham. Porque o pintor ele não era profissional. O pintor ele era na época, pintor era qualquer um. Então eles tinham um estigma, pintor. As empresas entenderam que nós precisamos profissionalizar essa classe. Por quê? Essa classe vai dar retorno no futuro. Uhum. Porque se você não profissionalizar, como que você vai vender aquilo que você está desenvolvendo agora? Que Seria o sistema self-color. que tem alta tecnologia e tal, não sei o Aí, quê. o que as empresas de tinta, o que elas passaram a fazer? Investir em curso, congressinho de tinta, reunião de pintor. Aí vem o técnico, fala, né? Porque para a maioria dos pintores o técnico não sabe nada.
que quem sabe é só o pintor que tá lá sentado na cadeira, que ele acha que ele é o deus do... Aham. E aprende mais quem ouve, né, cara? Quem fala menos. Uhum. Então, esses cursos, na época que eles começaram aqui em Ribeirão Preto, em 95, foram 95, 96, 97, 98, 2000, 2001, 2002. Foi assim, massivo, sabe? Todas as empresas de tinta. Aí começou a poluir a cabeça dos pintores, tem que se profissionalizar, você tem que saber fazer orçamento. E os técnicos eles falavam, você tem que saber vestir, você não pode ficar andando chinelo de dedo, bermuda, roupa rasgada, você é um pintor profissional. Então, aí começou a haver uma mudança. E essa mudança, essa movimentação, você acha que foi boa? Foi ótimo, claro, foi ótimo, favoreceu a classe, hein? Porque saiu daquele estigma que pintor é ladrão, que pintor é Marginalizado, né? marginal, que pintor é isso, era uma classe marginalizada. Ah. Você entendeu? Aí a própria classe, ela entendeu que tinha que mudar. Que não tem nada a ver você trabalhar de chinelo, de bermuda. Não tem nada a ver. Aham. Isso aí não faz você ser melhor ou pior. Mas a estigma Fica. fica. Uhum. E é um negócio tão sério, cara, que assim, se você for fazer um orçamento, sério, se você for fazer um orçamento na casa de um cliente, isso é psicológico. Se você for de bicicleta, normal, cara. Ele vai te olhar de um jeito. Se você for com um carro diferente, tem alguma coisa a ver com o lado profissional? Negativo. Não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver pro sistema, Uhum. no meio que se vive. Você entendeu? Então tem esse preconceito. Então você evita. Eu falo que já aconteceu comigo. Aconteceu comigo. É o que. Já, Certo. de você ir na casa de um cliente fazer um orçamento, na época, isso em 97, 98, 97. Eu tinha um carro, mas aí sofri um acidente, uma pessoa bateu atrás, aí quase quebrei a clavícula, aí precisava fazer o orçamento, fui eu e um parceiro. Nessa época eu trabalhava de sócio com um camarada aí, nós fomos fazer o orçamento Uhum. de bicicleta. Chegamos lá e tal. Tocou a campainha, senhor, pois não? Ô, chega aí, falou, beleza, vamos, entra aí, vamos fazer o orçamento. Ele abriu o portão. Onde é que nós podemos colocar as bicicletas? Ele falou, bicicleta? É? Coloca aí. Aí eu falei, em relação ao orçamento, o que nós vamos fazer, o orçamento, que tipo de pintura? Eu vou pintar tudo. Vê aí, anota tudo aí, tal e coisa. E a hora que você terminar, você me chama lá que... Eu peguei e falei pro meu parceiro, vambora. Falei, vambora, não vai dar... Já deu errado, já. Não, porque eu conheço o cara. Falei, já deu errado. E não pegou o serviço. Não pegou. Não pegou. Porque tem gente que te olha diferente. Acontece. Uhum. Por causa que você tava de bicicleta e falou, putz, o cara não tem Sim. condição de fazer. Aí já teve vezes de eu fazer o orçamento. Aí eu tinha um parceiro aí, um grande, e ele tinha uma caminhonetona. Falou, vamos lá fazer o orçamento, você é meu sócio. Aí dava bom. Aí dava bom. Acontece. Não vai falar que não acontece hoje. Aham. Classes. Cada classe ela te vê de um jeito diferente. Acho que às vezes o consumidor deve interpretar isso como segurança. Sim, Putz. mas a gente não recrimina a pessoa. É. Porque você tem que entender a classe. Uhum. Classe A, classe B, classe a elite. Você tem que tentar entender como que a classe pensa. Que aí você vive tranquilo. Agora eu vou te fazer uma pergunta contrária. O que você acha que o consumidor poderia entender melhor sobre a profissão de pintor? O que o consumidor poderia entender melhor sobre a nossa profissão? Boa pergunta. É que assim, cara... Por que eu te pergunto isso? Foi até o Cerne que pegou aí. Porque muitas vezes a gente
a gente, no meio que a gente vive da pintura imobiliária e tal, a gente sempre se adequa muito ao consumidor, né? Pra gente atender as necessidades dele e tal, 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 tal. Só que às vezes eu vejo que muitos dos consumidores, eles não param pra pensar como seria o cotidiano do pintor, o que ele precisa fazer. E aí, o que você já parou pra pensar sobre isso? O que ele poderia entender melhor do teu negócio? que eu penso sobre o consumidor? Ah, Meu, ele quer você lá para pintar a casa dele. Ele não tá nem não tá nem um pingo preocupado com sua vida, o que você tá passando. Isso aí é secundário. Ele te contrata e fechou o serviço, o orçamento, ok. você vai executar, ele vai te pagar. Beleza. E é muito restrito a relação. Uhum. Tá? Por mais tempo que você tenha trabalhando com o cliente, fica muito restrito no campo do prestador de serviço Uhum. com o cliente. Então não tem muito que ele vai falar o que ele vai deixar de falar que vai mudar alguma coisa. E Não. aquele teu cliente que tá há 20 anos que você atende ele? A relação é a mesma do primeiro dia, é tudo profissional. Extremamente Tudo profissional. profissional, lógico, tá? E igual, igual tem meu filho que trabalha comigo. Ah, e o teu filho tá bem? Tá bem? Ah, tá tudo certo, tá tudo bem, Edil, tudo bem. Mas não se fala de outra coisa. Não tem, por exemplo, comentário de família, não. Então, É tudo restrito, é tudo profissional mesmo. um dos segredos, então, é Não misturar. não misturar, é manter sempre o profissionalismo. Sempre do primeiro dia que você trabalhou com o cliente, tanto no seu lado técnico como no seu lado pessoal. É ali. O respeito mútuo e você não mudar uma vírgula. Por isso que você tem o cliente desde 95. Uhum. Porque você não mudou. Se você mudou para melhora. Então você melhorou naquele aspecto. Então, você não, em algumas coisas você não mudou, você evoluiu. Melhorou. Que alguns conceitos são Que a seus gente- que são imutáveis, Sim, né? que a gente evolui, claro. O profissional ele evolui, porque o mundo de tinta evolui. Aham. Então, nós como seres humanos, nós temos que evoluir também. Você não pode... Porque até mesmo, Homero, a gente tem que trabalhar muito com a psicologia do ser humano. É? E é um negócio interessante, cara. Trabalha muito bem com a psicologia quem mais escuta do que fala. É, né? Porque a pessoa ela vai falando para você, ela vai falando, você vai filtrando. Aí você vai tentando entender o que ela está querendo te dizer. A mesma coisa com o colaborador. Uhum. Porque você imagina assim, eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo. Cada uma é diferente. Então você não pode tratar as 10 Iguais. Então você tem que entender os pontos. Aí você passa a conviver com a pessoa, você já começa a entender. Camarada, hoje não tá legal. Então você tem que ter uma abordagem diferente. Uhum. Então muda de pessoa para pessoa. Você entendeu? E o cliente é basicamente a mesma coisa. Você tem cliente que já aconteceu de ficar falando, fala, não, tá, fala. E você vai falando, vai. Tem gente que pergunta isso, aquilo, como que é assim, como que é assado. Porque, na verdade, na maioria dos clientes, eles não entendem de tinta, eles não tem nem por que entender. Por isso que eles contratam uma pessoa que entende daquilo que está fazendo. Sim. Você não acha que hoje o consumidor, quando ele contrata um pintor, ele está muito melhor direcionado do que há, sei lá, 10 anos atrás? Principalmente com indicação. É. Se for indicação, uma boa indicação e quem está indicando, sim, cara. A chance de dar errado é mínima. Tem determinadas situações que você chega assim, o cliente já sabe, ó, aqui, nessa parte aqui eu quero fazer um cimento queimado na cor tal. E o cliente já chega mais, o consumidor já está mais preparado hoje para receber o Sim, pintor. Hoje Ele já não hoje fica, tem. ele já não fica tão na mão da técnica do pintor igual ele estava antes. Não. Tem cliente que
tá por dentro da situação. Até mesmo porque hoje você tem um mundo digital, né, velho? Na palma da mão, né? Hoje, por exemplo, eu vou falar de uma tinta, um exemplo. Eu vou falar da tinta Souvenir, o fachada protegida, Emborrachado? emborrachada. É. Então eu vou explicar para o meu cliente assim, falo, olha, essa tinta aqui é uma tinta diferente, ela tem uma resina elastomérica, ela tem garantia da fábrica há 8 anos, Uhum. tá? Então, falei. Aí, ó, se você tiver alguma dúvida, entra no site da Souvenir, faça uma pesquisa, e já aconteceu. De eu falar pro cliente, E ele lá. ele pesquisar. Aham. E comprou a tinta. Que a informação bateu. Porque não tem mentira. Exato. Você fala o que é real do produto. Por que que a gente sempre indica o que é o melhor do produto? Porque se você está indicando para o cliente, você tem que explicar para ele o porquê que aquilo é mais caro. Uhum. Ah, mas eu vi uma tinta assim que é mais barato, mas por quê? Eu falo, ó, essa é assim, 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 por isso, 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 isso. Você tem uma ferramenta na mão. Procura aí que você Procura vai aí. ver. Tá, então você não pode errar Uhum. nas informações que você tem. E o profissional preparado, ele não erra, cara. Por que que ele não erra? Porque ele vive aquilo ali. É É a verdade. mesma coisa você ser um piloto de Fórmula 1, velho. Você tá preparado, você vai errar, vai, mas você tá preparado para aquilo ali. Exato. Mas na informação que a gente passa para o cliente, você não pode errar. Porque se ele pesquisar e aquilo que você Não bater com o que não você bateu, falou, perdeu. não, já era. É. Você perdeu o cliente ali. Não é só aquele cliente, não, cara. Porque para você ganhar um cliente é uma luta. Mas para você perder 10, É rapidinho. ah, mas ele mentiu, ele falou um negócio e não era isso, não. Então não pode ter mentira, não pode ter papo furado. Tem que ser papo reto, palavra fiel. Continuando nessa toada que a gente tá, do consumidor tá mais evoluído em relação a isso. O- Em relação ao equipamento, Adilson, de pintura, que hoje eu vejo muita coisa nova, vem muita ferramenta diferente, muita coisa boa. Como é que você enxerga tudo isso pro sistema de pintura, tendo em vista que há 30 anos atrás você fazia pintura, putz, você aplicava massa corrida com a desempenadeira e Sim. tal, e hoje a gente enxerga outras técnicas de aplicação de massa corrida e massa acrílica, sistemas de pintura que tinha há 30 anos atrás, se eu não me engano, era o rolo de espuma. Hoje a gente tem 3, 4 modelos de rolos de lã. Hoje. Enfim, o que você pensa? Hoje tá mais fácil? Hoje está muito mais fácil. Hoje em relação a ferramental, é outro mundo. É. Não, na minha época, quando eu comecei, não existia rolo antigotas. Você tinha o rolo lã de carneiro. Ou era lã de carneiro ou era espuma, né? Os únicos que tinham os dois. Aham. E o lã de carneiro a gente ia usando, ia gastando ele e a gente deixava para usar na tinta acetinada. Uhum. Só que ele era muito resistente. Por quê? Igual você falou, desculpa. Igual você falou. A tecnologia ela mudou. Sim. Tá. Mas mudou para melhor ou. Não, mudou porque precisa vender mais. Porque se você pegar na minha época, nos anos 90, até no início dos anos 2000, o rolo ele não era fundido. O rolo. Ele tinha uma costura transversal. Aquilo ali não acabava nunca, meu. Aquilo lá, rolo, você. Então, sabe o que eu penso sobre isso, Adilson? Eu tenho uma sensação muito parecida com a sua. De que determinadas coisas, quando a gente tinha antigamente, faziam para durar Sim. eternidade. Mas aí eu também entendi que a indústria começou a perceber determinadas situações que precisavam, determinadas necessidades que precisavam ser sofridas. Sim. Porque assim, antigamente, ou você pintava com um rolo de espuma, ou era o rolo de lã de carneiro, que era uma lã alta que espirrava pra caramba. Sim. Pô, se a gente fizer um rolo que não respinga, e aí o mercado foi indo, foi evoluindo e cada vez mais foi
criando determinados produtos para determinadas situações. E quando a gente estava lá atrás, era um cara para resolver o problema todo. Então eu tinha que fazer um cara muito forte, muito ferrado, porque isso aqui é pau para toda obra, entendeu? E aí hoje a gente tem produtos para determinadas situações. Mas é fácil de analisar o processo. Nós não já falamos do sistema de profissionalizar Sim. a classe? Uhum. Tá. O sistema de ferramenta entra nesse contexto também. Por quê? A partir do momento que você começa a profissionalizar a classe, você vai aumentando a quantidade de profissionais, certo? Automaticamente você precisa de mais ferramentas, mais rolos, você entendeu? Então a indústria ela precisa produzir mais. Na minha percepção, qual que é mais fácil fazer um rolo? É você costurar ele ou você passar ele para colar, fazer fundição colando? Eu acho que no tempo que você faz um rolo costurado, você faz 10, 15 do fundido. De produção. E é o que nós precisamos. Hoje nós precisamos de produção. Por quê? Só que assim, diminuiu a resistência, tá? Porque a indústria precisa produzir, cara. A população vai crescendo, precisa dar emprego para o povo. Então, como que você produz? Precisa produzir. Então, agora, mas em relação à ferramenta, são várias ferramentas. Você vê que hoje nós temos máquina airless, lixadeiras elétricas. A lixadeira, cara, foi o top. Não foi? Só que assim, tem gente que ainda tem restrição à lixadeira. Tem muito pintor que não gosta da lixadeira. Adilson, eu tenho um negócio com a Airless. Aquilo ali eu acho uma safadeza. Airless. Sabe por quê? Mas é uma safadeza de boa. Não, aliás, você é louco, cara. Adilson, às vezes o tanto de tempo que você economiza usando um trem daquele. Sim. O Airless, eu vi. Eu faço muito teste em obra hoje, né? Onde a gente precisa ter rendimento, cobertura e rapidez. Adilson, eu vejo os caras pintando um apartamento de 2, 3 quartos em Que é isso? 25 minutos. Que é isso? Então tapa. E assim, e cada ano que passa, as máquinas elas vão ficando melhor, tá? Vai tendo menos névoa na saída do bico, com mais eficiência. Por quê? Porque o mercado aceitou esse produto. E se o mercado aceitou, você tem que melhorar o produto. Porque senão você não vende. Adilson, você me fez pensar uma outra coisa agora. Eu trabalho com tintas, né? Desde 2002. 2002. E uma das coisas que eu escutei muitas vezes, né? Faz 30 anos que eu sou pintor, faz 40 anos que eu sou pintor. E aí, até você citou aqui que às vezes o pintor se sente um deus, né? E aí a gente vê essas máquinas chegando cada vez mais com mais tecnologia e tal. Você acha que isso pode impactar de alguma maneira negativa no seu trabalho, não? Não, porque a funcionalidade dela é muito prática. Você tem lá 2 botões, um liga e desliga, um fecha e abre. Você não tem que teclar nada, você não precisa de nenhum curso de nada. Você precisa só de uma instrução. Tipo, o técnico vendeu. Ele vendeu a máquina. Ele vai chegar o pintor e falar, vem cá, a máquina funciona assim, ó. Aqui você liga para você puxar a tinta. Aqui você reverte para sair a tinta no bico. Depois para você fazer a limpeza é assim, não tem segredo. Acabou. Cara. Porque até mesmo não pode ser uma coisa dificultosa. Por quê? Quem são as pessoas que trabalham na construção civil? São pessoas do ensino, vamos dizer assim, o grau superior? Não, é um povão, cara. Porque a construção civil e a pintura principalmente é um segmento, cara, que ela é homogênea. Você não precisa ser nada para ser pintor. Você só precisa ter vontade de trabalhar e querer aprender, cara. Assim como você falou do movimento da indústria para com os pintores,
Eu também vejo um movimento contrário, né, dos pintores com a indústria, porque assim, não, acho que até da indústria ainda com os pintores, porque a indústria hoje eu vejo que ela tem muita preocupação de facilitar o processo do pintor. Sim, mas ela precisa ter essa preocupação. Porque ela enxergou num determinado Sim. momento que era necessário, Sim, e ela fala, meu, eu preciso facilitar o processo desse cara. foi a partir de 96, 97 que ela entendeu isso aí. Né? Que ela precisava vender tinta com mais cores e que ela precisava treinar essa classe e fazer essa classe entender o processo. Aham. Então ela teve que investir na classe, no geral, entendeu? Porque essa classe é o que beneficia a indústria. Exato. Tá? É essa classe que toca o mundo de tinta. Hoje o pintor, ele é extremamente importante pro... Por exemplo, a indústria. Você chega na indústria, você quer vender uma lata de látex branco ou você quer vender uma lata de tinta colorida? O cara não, descarta o branco, eu quero a colorida. Por quê? Porque ela agrega valor. Tinta branca não agrega pigmento. E o que é caro numa tinta? Pigmentação. É verdade. Por que as indústrias elas querem que, fale com o seu cliente para ele pintar com cor, com cores? Isso também é comprovado, né? Diz que Sim. quando você pinta a casa com cor... Não, é vida. Hã? É vida, né, cara? É vida. É vida. E aí o consumidor pega gosto por aquilo, ele fala, putz, agora eu vou fazer com outra cor. E naturalmente ele pinta mais rápido. Mais rápido. É. Não, e a pintura ela muda o ânimo da pessoa, né? Ah, com certeza. Eu tenho clientes que, se pudesse, pintava todo ano. Assim, não se pudesse financeiramente, não é isso que eu tô querendo dizer. Pintar por pintar mesmo. Pra deixar bonito. Pra deixar bonito. Mas eu falo, mas não tem necessidade de pintar todo ano. Agora me veio uma coisa aqui na cabeça também, que você falou, putz, tem todo dia. E você tá todo esse tempo, Adilson, você tá 30 anos na mesma função, Sim. 30 anos fazendo pintura, Isso. 30 anos, teoricamente, com uma rotina. O que te motiva a continuar pintando? O amor que eu tenho pela pintura, cara. É só isso. É gostar. É isso. É gostar. Eu gosto muito disso. Não, eu trabalho de domingo a domingo, se deixar. É isso que eu gosto de fazer. É isso que eu amo fazer, não é gostar. Gostar é pouco. Se você pudesse resumir hoje, fazer pintura em algumas palavras ou numa frase, o que é fazer pintura pra você? Cara, pintura pra mim é vida, cara. Pintura é tudo. É amor, sei lá, eu fico até emocionado de falar, porque... E você não sabe o que seria da sua vida se não tivesse feito pintura. Não. Eu amo isso. E às vezes eu fico assim, às vezes até chateado, porque eu não consigo executar. Devido à correria, eu tenho várias obras, então às vezes não dá tempo de você correr e fazer tudo que tem que fazer, porque você administrar obras não é simplesmente, vou passar na obra, não é assim, não é só isso. Você tem que administrar todo um contexto, ferramental, todo o suporte, o suporte técnico, às vezes, precisa vir aqui, aconteceu Tô com B.O. aqui, vamos lá, tal, aconteceu, vamos fazer assim, e às vezes você está com a obra aqui, outra obra, você tem que correr, porque hoje o dia está muito curto, cara. Uhum. Você começa a trabalhar dentro dos condomínios 8 horas, quando você olha no relógio já deu meio-dia. Mas depois não dá tempo de fazer nada, não dá tempo. Não dá tempo de fazer muita coisa, né? De fazer o que tem que ser feito. Mas mesmo assim a gente corre, porque é o que tem para fazer e o que a gente gosta de fazer, de coração. Que da hora. E hoje, assim, se você pudesse, hoje, pra pintura, qual o legado que você gostaria de deixar pra pintura, sua contribuição pra pintura? O que você gostaria de deixar? Tipo, putz, eu fiz isso aqui que eu achei que foi muito... Mano, eu preciso até falar uma coisa. Eu tenho uma passagem com você que foi muito, muito, muito fera, né? Um dia que a gente foi pra fábrica
A gente foi na fábrica da Souvenir fazer uma aplicação para uma nova fórmula de massa corrida. Você tá da lembrado massa. disso? Eu tô lembrado. Tá Me lembrado? lembro o ano, cara. Acho que nós fomos em 15 daqui Fomos em 15. aqui de Ribeirão. E aí. Tinha uma galera boa, né, velho? Tinha uma galera boa. É. E aí, os químicos e tal, parede, vocês aplicando massa e vocês conversando com o químico. E aí eu via você falando com ele, não, mas que a massa aqui tá mais parruda, que tá não sei o que e tal. Eu falei, cara, quem que é esse pintor? Eu não conhecia você direito ainda, né? Falei, meu, quem que é esse pintor e tal? E eu via você falando, e aí os caras ficaram impressionados, que foi, né? Ele falou, Homero, aquele cara deve gostar muito do que ele faz, porque ele fala como se ele estivesse sentindo. Assim, você precisa. Eu falei, É. cara, que legal. E de lá pra cá eu comecei a prestar atenção mais em você, em algumas coisas que você falava, né? E teve uma vez que você falou, Homero, essa tinta aqui tá maravilhosa. Eu consegui fazer um retoque com ela, um retoque no semibrilho. Você conseguiu fazer? Consegui deixar um recorte sem marca. Acetinado. E você me falou, né? Você me deu embasamento teórico naquilo pra ver Não, e dá pra fazer. como fazia. Tem muitos profissionais que fazem. É. Tem muitos que não conseguem fazer, mas tem muitos que fazem, cara. Porque existe técnica pra você fazer. Qual que é a sua técnica? Mano, é assim, tem... Ah, é fórmula da Coca-Cola? Não. Tem. Por exemplo, eu não gosto de fazer nenhum tipo de retoque em quadrado. Então, você pega o rolo, faz aqui assim. Não faço. Então, eu peço para os meninos que trabalham comigo, toda vez que vocês forem fazer um retoque, tanto em parede quanto teto, faça sempre em redondo. Ah, é? É. Porque eu não sei se é o ser humano no geral, não posso afirmar, mas eu tenho mais dificuldade em ver, tipo, defeito em círculo do que em quadrado. Quadrado você bate o olho e você vê. E aí Assim, quando você faz... o círculo ele já é mais difícil. Aí tem toda uma técnica de amplitude de círculo, de diminuir. Eu já fazendo do meio do círculo pra fora. Cara, eu cheguei a fazer agora, recentemente, eu fiz um retoque no escritório aqui no Times Square. Acetinado, montagem de armário, já preste já para inaugurar o escritório, aí não sei o que aconteceu, furaram a parede. E não, vai precisar pintar a parede inteira, tem que pintar a parede inteira. Eu falei, não, vamos pintar a parede inteira, vamos desenvolver um negócio aí. Não, mas não tem jeito. Eu falei, não, vamos tentar, vamos ver. Tava eu e o pintor, eu falei pra ele assim, pega a fita crepe lá, pega a fita verde lá, 50 por 50. Aí ele pegou a fita, cortei um pedaço dela, aí eu medi o furinho, aí eu fiz o furo na fita e colei a fita na parede. Em cima do furo. Em cima do furo. Aí eu peguei a massa com o dedo. Falei pra ele, pega uma massa do canto da lata. Uma massinha dura que a gente chama. Tá mais durinha. Tá mais durinha. Ele falou, pega lá, moço, pega lá que... Foi lá, pegou a massinha durinha. Tá? Passou, falei, agora deixa ela secar. Peguei e falei pra ele, você vai fazer o seguinte, ó. O que marca muito quando você faz retoque em cima de acetinado? Poeira. Você lixa e você não limpa. Você entendeu? Então o que eu falei pra ele, ó? Você pega um paninho úmido, tira o excesso da massa, depois você quebra um biquinho de lixa, tem uma lixinha 220, você quebra o biquinho dela e vem. Depois você tira a fita. Depois você vem e passa só a ponta do pano. Trabalho artesanal. Depois você pega um rolinho de 9 e faz. Só que existe, tudo é a técnica, viu, Romero? Peguei e falei pra ele, aí você pega o rolinho, passa ele em círculo, fechado. É que é assim, cara, esse mundo ele é complicado. Eu falei pro cara, ó, sabe quando você vai molhar o rolo seco? Sabe molhar o rolo seco? Tem um esqueminha que você faz pra você pegar menos tinta. Sim.
Falei, então você faz assim, assim, e a hora que você for fazer em redondinho assim, não deixa marcar a ponta do rolo. A Na borda borda, dele, na a borda. extremidade. A borda ela tem que ficar meio... Só picada ali. Ai, Fez. matou. Então eu falei, ó, você fica aí, você faz aí do dia que eu te falei, depois eu volto aqui pra buscar as ferramentas. Tá lá o escritório. Adilson, Sem mancha, sem nada. eu vou precisar te convidar para mais um podcast, que acho que a gente deve até ter estourado um pouquinho do tempo. Mas eu queria só pra gente finalizar, hoje, se você pudesse dar um conselho para quem tá começando na profissão de pintor hoje, qual conselho você deixaria pro cara que fala, meu, eu vou ser pintor, como é que eu faço? Que conselho você deixaria para esse cara hoje? Cara, eu acho que o melhor conselho a deixar para uma pessoa que queira começar, cara, primeiramente gostar do que faz, certo? E segundo, meu, se você tiver afim de entrar nesse mundo da tinta, ouve mais e fale menos, porque aí você aprende mais. Nunca conteste, tá? Porque quem tá aprendendo, tá aprendendo. Você não tem razão. Uhum. Como que você tem razão se você tá aprendendo? Você entendeu? Então você tem que ouvir, prestar atenção. E outra coisa que a maioria hoje é um problema sério. Galera, bula da lata. Você não vê pintor nenhum ler, cara. E outra, entender porcentagem. O que é porcentagem? O que é 10%? O que é 20%? A maioria não consegue entender o que é porcentagem. Para colocar a quantidade do diluente, certo? Sim. Agora, o camarada, quando ele é experiente, ele tem no tato. Você entendeu? Aham. Agora, tem situações que você precisa da diluição. Porque existe uma época que o ar está mais seco, existe uma época que o ar está mais úmido. Então, meu, é complicado. É um negócio assim que você precisa entender realmente do que você faz para você entrar nesse mundo. Mas eu acho que o bom seria isso aí, ler mais, ouvir mais, que a maioria dos meninos que tá vindo agora, eles não gostam muito de ouvir. Você começa a falar, eles já torcem o nariz. E Buscar informação. buscar informação. Pra querer Humildade é o melhor caminho, é você ser humilde, cara. E outra, eu vou te falar um negócio, eu conheço muito desse mundo de tinta. E eu falo para as pessoas, eu não tenho medo de conversar com ninguém sobre tinta. Aham. Você entendeu? Por quê? Porque eu procuro me informar, eu entendo do que eu faço e entendo do que eu falo. Só que, cara, eu tô aqui para aprender. Se chegar alguém com uma novidade, pode passar para mim que eu vou Que eu ficar. tô aqui Que eu pra quero, absorver. eu quero aprender. Eu sou besta. É coisa de graça. Você vai brigar com coisa de graça? De jeito nenhum, cara. Legal. Então, esse é o mundo. É ouvir, ler e procurar se informar. Ler bastante, cara. E ficar atento. Tudo que te falar, filtra, ouve, filtra, porque ninguém trabalha igual ninguém, tá? Exato. E pega o E pega bom. o bom. Legal. E assim é a vida. Eu aprendi muito assim, ouvindo. Trabalhei com pessoas, trabalhei com um pintor aqui em Ribeirão, excepcional, cara. Pra mim, o melhor que tem. Uhum. Então, o Marcos. O cara é top. O cara Legal. é 10. Então, pra mim, foi uma escola assim, Maravilhosa. maravilhosa. E Legal. outra, não retrucava. Vamos fazer assim, opa, vamos fazer assim, vamos fazer, do jeito que você quiser eu faço, vamos fazer. Aí depois, cara, depois que você passa a ter o entendimento, você começa a conhecer o mundo, você desenvolve a sua técnica. Embasado naquilo que você aprendeu, que você pega o que é melhor e você faz a sua adaptação. Isso, porque eu tenho uns meninos que trabalham comigo, eu não chego para um pintor meu e falo, ó, você tem que fazer assim, assim, não. Eu chego pro camarada e falo, ó, tá aqui o rolo, o pincel, tá aqui a escada, a tinta que nós vamos usar é essa, a parede vai ser pintada dessa cor, o teto dessa cor, tá aqui a lona, a fita, beleza? Depois eu volto aí. Não tem que estar ensinando. Porque o cara, ele é pintor profissional. Mas não pode errar. Porque se ele erra, aí você tem que corrigir aquele erro. Aconteceu, eu te falei pra você do camarada colocar
Esmalte, né? o Água Raiz No látex. Falei, então, mas só no fundo Prime. Aham. Ah, mas não tá diluindo. Falei, não, é que você colocou o diluente errado. Esse produto você tem que diluir com thinner. Você entendeu? Então, e eu deixei separado para você. Deixei isso aqui é para diluir o esmalte e esse para diluir o fundo. Que aí volta naquilo que você falou de ler a bula. Isso. Você entendeu? Então, não se preocupou. Ah, mas eu achei. Falei, então, também já é um cara já velho, já rodado. Já sabe. Já rodado. Então, mas eu falei pra ele, mas acontece. Acontece, você pegou errado e tal, mas agora joga por cima, mexe e vamos, Vambora. cai pra dentro e vambora. Não desmerece, não tem nada disso. São erros. Que vão acontecer, que vão ser E vai como acontecer no aprendizado. mundo. Isso aí não significa nada. Não significa que o cara não é um bom profissional. Não. Não tem nada a ver. Tá todo De mundo. repente foi uma falha de olhar, Aham. de leitura, mas é que nós estamos comentando agora. Precisa ter atenção. Precisa ter atenção, ler, né, verificar tudo certinho. E isso aí, cara. Legal. E- Bom, ô Adilson, sem palavras nessa conversa com eu que você. agradeço. Acho que a gente tem mais assunto para 2, 3 episódios pra gente falar. Não, eu tenho muita história. Esses quase 31 anos aqui em Ribeirão tem história. E a gente vai fazer mais. contei nem um terço dessa Eu imagino. história. Então, cara, só queria te agradecer Eu muito. que agradeço o convite. Espero que você tenha gostado. Pra gente é sempre um Sim. prazer receber o pintor na nossa loja, aqui no podcast. E isso vai ter mais que a gente entende que isso é muito legal, a gente saber das histórias de pintor. Sim. E vocês aí, se atentem que a gente vai ter mais coisa, mais assuntos com os pintores, mais história. Então aproveite, curte, compartilha, comenta, enfim. E é isso. Adilson, quiser fazer seus agradecimentos, fica à vontade, que a gente tá aí. Não, eu te agradeço de coração a oportunidade para falar, né, desse mundo nosso, que é o mundo das tintas, que eu amo o que eu faço. Que legal. E só agradecimento. Espero tocar isso aqui ainda por muitos anos Amém. e colaborar com muita gente, né? Porque a experiência que eu tenho, eu procuro sempre passar o melhor e não escondo nada, não tem nada. Tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendo, você entendeu? Eu passo para frente. Aqui não fica nada guardado, não. Legal. Porque Importante. o aprendizado ele tem que ser passado. Exato, E importante. nesse mundo da pintura, graças a Deus, nós temos muitas amizades boas aqui, viu? Deixar legal. São gente. Ribeirão Preto é maravilhoso. É, Ribeirão, a pintorzada aqui é tudo sangue bom, cara. Só parceiros. legal. Então é isso. Obrigado, meu amigo, Obrigado. mais uma vez. Agradeço. Tamo junto. Coração. E aí vocês, e lembre-se, em pintura é com o pintor e tinta é na AZ Tintas. Muito obrigado e até breve, que eu volto logo. Valeu. Valeu.